Tudo bom, pessoal? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da EV 404. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as normas da ABNT. É, esse é um assunto, né, que vocês vão ver muito ao longo da universidade e também fora dela, né? Especialmente se vocês forem seguir a carreira acadêmica, tá? É, bom, o que é a ABNT? Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E ela é o órgão responsável pela normatização técnica no Brasil. Então, vocês estão acostumados a falar, né, a escutar sobre a BNT quando a gente fala de referência, de citação, mas na verdade é muito mais do que isso, né? Vai além. A BNT ela foi fundada em 1940, tá? E, como eu já falei, ela é responsável pela normatização técnica de várias coisas, né? E essas normas elas são elaboradas por comissões, tá, de estudo que são formadas por representantes de vários setores, tá bem? Então, eu compartilhei com vocês lá no CIGA alguns documentos ah, que foram elaborados, né, pela ABNT. Dentre eles, a normativa 10.520, tá, que vai apresentar regras para as citações, a normativa 6.023, que vai apresentar regras para elaboração de referências, assim, essas duas são as mais importantes. Mas, professora, só essas duas, não tem mais outras? Tem. Tem para elaboração de artigo, elaboração de resumo, elaboração de sumário, mas as que vocês mais vão utilizar no dia a dia acadêmico de vocês são efetivamente a NBR 10.520 e a NBR 6.023. E aí vocês devem estar se perguntando, né? O que é uma citação e o que é uma referência? Então, eu trouxe aqui para vocês um print screen, né, uma captura de tela de uma dissertação, tá, no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias. É uma dissertação de uma egressa, tá, Maria Clemente. E aí, aqui eu trouxe para vocês um trecho dessa dissertação na parte da revisão de literatura. Então, vocês podem observar, né, que ela foi redigindo, tá? E esses autores aqui, né, que ela fala que inicialmente chegavam ao Recôncavo Baiano e eram transportados e distribuídos através do Rio São Francisco para as demais regiões brasileiras, iniciando assim a criação em território nacional. Então, ela está falando da bovicultura no Brasil, e quem disse isso, né? Foi Silva, Boaventura e Fiorvanti, que são três autores de um único trabalho que foi publicado em 2012. Então, isso, gente, é uma citação, tá? Assim como aqui, né, Mielitz Neto, 1995, também é uma citação. Barcelos, Oliveira e Marques, 2016, também é uma citação. Então, o que é uma referência? A referência é a lista dessas citações que vai ser feita no final do trabalho, no final da monografia, tá? Seja ela um artigo científico, uma tese, uma dissertação, tá? Então, aqui eu coloquei uma parte dessas citações, dessas referências, que não são as citações lá que eu estou falando, né? Então, aqui vocês têm que ter em mente que as referências elas têm que ser apresentadas, de acordo com as regras da BNT, em ordem alfabética, tá? E não em ordem de aparecimento do texto. Então, eu tenho aqui diversos artigos científicos, né? Esse aqui, por exemplo, é um artigo científico de revisão que foi escrito por Zimmermann, tá? Nessa revista científica aqui, Biocontrol Science and Technology. Nossa, professora, mas como é que você sabe que essa é a revista, esse é o título, esse é o volume, esse é o ano? Porque as regras da BNT, elas montam para a gente um padrão. Então, esse padrão é fundamental e é necessário para que eu reconheça que tipo de material que está se tratando, que tipo de material que eu estou referenciando, que tipo de material que aquele autor consultou. Por isso, gente, eu ter uma regra, né, é muito, muito importante.
Então, eu vou começar falando um pouquinho do material da normativa 10.520, tá? Que é o material que está lá para vocês. Inclusive, esses são os mesmos exemplos dados pelo material, tá? Então, a citação, como eu dei no exemplo anterior, ela pode vir entre parênteses ou ela pode também estar fazendo parte do texto. Então, no primeiro exemplo aqui, né, que a normativa dá para gente, esse autor ele está embebido no texto, então ele não vem em letras maiúsculas, tá bem? Somente o primeiro nome, ou aliás, sobrenome, né? Caso ele venha entre parênteses, isso aí é uma escolha da pessoa que está fazendo a monografia, tá? Da pessoa que está redigindo, é uma escolha do autor. Então, eu, por exemplo, gosto de variar, colocar entre parênteses e também embebido no texto. E aí, se ele vier entre parênteses, o nome do autor, né, na verdade, o sobrenome, ele deve vir em caixa alta, tá? Deve vir em letras maiúsculas. Ok, eu sempre tenho a citação de um autor só? Não, na verdade, dependendo do tipo de texto que eu estou escrevendo, eu posso colocar vários autores ao mesmo tempo. Então, aqui ó, tem um exemplo, né? Fonseca, Paiva e Silva. São diferentes autores que publicaram artigos, né, trabalhos, monografias no mesmo ano, 1997. Então, independente se for no mesmo ano ou não, quando eu tenho vários autores, quando eu cito vários autores ao mesmo tempo, eu preciso respeitar a ordem alfabética, tá bem? Bom, e quando houver coincidência de sobrenome entre os autores? Bom, aí, quando tem coincidência, eu preciso acrescentar as iniciais, tá? Para poder distinguir qual trabalho é qual. Isso é bem importante. Porque o que é a citação? É o autor mostrando que ele, não foi ele que estava falando isso, alguém falou isso, tá? Se você não cita, isso aí pode ser considerado plágio, por exemplo, tá bem? Ok, mas e quando, mesmo assim, ainda houver coincidência, né? E você escreve o primeiro nome do autor, não tem problema. Então, no caso aqui, Barbosa C, Barbosa O, não tem coincidência, né, na inicial do primeiro nome. Mas no caso de Barbosa, Cássio e Celso, aí tem coincidência, aí você escreve o último nome em caixa alta e o primeiro nome é só com a primeira letra em letra maiúscula. Esses símbolos, professora? Bom, esse símbolo aqui, ele vai indicar supressão de algum texto, tá? De alguma parte. Então, às vezes você quer falar que determinado autor, ele disse isso e aquilo e não quer dizer o que ele falou ali no meio, né, daquela conversa. Então, você pode usar esse símbolo de supressão. Você também pode querer adicionar um comentário no meio do texto para comentar algo dito por um outro autor. E aí você utiliza, né, esse símbolo aqui. E você, quando você quer dar ênfase ou destaque a alguma coisa no seu texto, você pode grifar, colocar em negrito ou em itálico. Então, usualmente, né, a gente, especialmente em artigo científico, a gente não faz isso, né, dar destaque ou ênfase. Mas na última vez que eu estava redigindo um artigo científico com o meu orientador, que foi meu orientador no doutorado, co-orientador, na verdade, ele disse, olha, seria interessante a gente destacar essa parte aqui do texto para chamar a atenção do autor. E aí depois eu fui descobrir que isso é algo super válido. Então, eu achei importante mostrar isso aqui para vocês, tá? Notas de rodapé, tá? Essa normativa, ela também mostra para gente como a gente faz isso. E no caso dos dados obtidos por informação verbal, então, assim, no caso de palestras, debates e comunicações, você pode e deve, né, colocar que essa foi uma informação obtida verbalmente, e aí você diz de onde você tirou essa notícia. Foi no congresso tal, foi dito por tal pessoa, na data tal, ok? É sempre, gente, muito importante a gente referenciar, né,
é a gente dizer de onde veio aquela informação, citar de onde veio aquela informação. As citações, elas podem ser feitas basicamente de duas formas, né? Quando a gente fala em termos de chamada dessa citação, ela pode ser feita da forma autor-data ou usando um sistema numérico. Então, o autor-data é aquele que eu mostrei para vocês, e aí a gente coloca o autor-data e nas referências, essas referências, depois a gente vai ver, elas têm que vir em ordem alfabética, tá? E não na ordem em que as referências foram citadas no texto. No caso do sistema numérico, ao invés de colocar a informação de autor e de data, você coloca um número, tá? Então, aqui número 1. E aí, no final, lá nas referências, vocês vão incluir qual foi a referência relacionada à citação 1. E aí, você vai seguir a ordem em que as citações foram citadas, né? Em que os textos foram citados, e não a ordem alfabética, porque aí vai ficar na ordem numérica certinho. Lembrando que isso está lá, né, na NBR 10.520. Se você tiver nota de rodapé, você não deve fazer esse sistema de chamada numérico, e sim autor-data. Porque aí vai confundir, né, a nota do rodapé com o número de chamada desse texto. Finalmente, então, as referências, né? Elas vão seguir, então, as regras da normativa 6.023, tá? Em 2018, essas regras elas foram atualizadas, então o arquivo que está disponível para vocês no SIGA é um arquivo atualizado, tá? E ela visa orientar a preparação e compilação das referências para produção, né, de diversos tipos de documentos. É importante salientar para vocês a diferença entre referência bibliográfica e bibliografia consultada, tá? Referência bibliográfica é a relação das obras que foram citadas no texto. Bibliografia consultada é tudo que você lê, mas não necessariamente cita no seu trabalho. Então, é importante ter em mente de que o que você vai citar no seu trabalho não é, na maioria das vezes, e eu arrisco dizer 100% das vezes, aquilo que você precisou ler para construir aquele texto, para construir aquele projeto, tá bem? O que é uma referência? É um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que vai permitir a sua identificação individual. Isso significa dizer que toda vez que você lê uma referência, você sabe do que se trata. Se é um livro, se é um artigo, se é uma publicação numa revista, se é um documento eletrônico, tá? E aí, a gente vai começar a falar dos elementos dessa referência. Existem elementos que são essenciais e elementos que são complementares. Os elementos essenciais não podem faltar na referência. Os elementos complementares, eles podem até faltar, mas se eles forem incluídos nessa referência, eles vão ajudar o leitor a identificar que tipo de referência se trata. Quais são as regras gerais de apresentação de uma referência, tá? Esses elementos, tanto os essenciais quanto os complementares, eles têm uma ordem. Isso é mega importante, gente. Não adianta você colocar o autor, o título primeiro, o autor depois. Então, para cada tipo de documento, para cada tipo de citação, de referência, vai ter um padrão, tá? E as normas da BNT, elas estabelecem esses padrões, tá bem? Então, aqui, por exemplo, tenho 2 exemplos de artigos científicos publicados em revistas científicas, né? Então, eu tenho Parasitology Research, é o nome de um journal, de uma revista científica, tá? Então, isso aqui, gente, ó, Courtney A. Esse é o sobrenome do autor, esse é a inicial do primeiro nome do autor. Joaquim A. Mesma coisa, sobrenome do autor, inicial do primeiro nome do autor. Então, esses aqui são os autores, o primeiro autor e os coautores, né? Segundo, terceiro, quarto coautor. Bovine Eimeria Species in Austria. Esse é o título do artigo, tá?
Esse aqui, Parasitology Research, é o título da revista daquele artigo, onde aquele artigo foi publicado. E eu sei disso porque ele está em negrito, ele está em destaque. O volume de publicação desse artigo científico é o 110, o número é o 5, as páginas 1893 a 1901 e o ano de publicação 2011. Tá? Então, assim, o fato de eu entender as regras da BNT me permite identificar que tipo de referência é aquele trabalho. Que tipo de trabalho é aquele trabalho, né? Bom, a pontuação deve seguir e deve ser uniforme. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né? Depois do sobrenome do autor vem vírgula, seguido pela inicial do nome, ponto, ponto e vírgula. E mesma coisa vale para os coautores, né? Sobrenome do segundo coautor, vírgula, primeiro nome, ponto, ponto e vírgula. Então, vocês veem que existe uma regra, uma ordem para isso, tá bem? O recurso tipográfico, ou seja, o destaque que você vai dar, seja ele negrito, sublinhado ou itálico, ele deve ser uniforme para todas as referências. Então, não adianta eu usar um destaque para uma referência e um destaque para outra, colocar essa em negrito, colocar essa em itálico, por exemplo, né? Colocar o journal, a revista onde foi publicada, usar um recurso tipográfico para um e um para outro. Então, isso também é importante. Nossa, professora, são muitos detalhes. É assim mesmo? É assim mesmo. Bom, pessoal, então, no documento que eu compartilhei com vocês lá no CIGA, vocês vão achar os exemplos e as formas de elaborar as referências de acordo com as regras da BNT, né? Então, se vocês forem lá no sumário, vai ter assim, forma de elaboração para monografia no todo. O que é a monografia no todo? Ela inclui o livro, o folheto, os trabalhos acadêmicos. Então, se eu tenho uma tese, se eu tenho uma dissertação, se eu tenho um trabalho de conclusão de curso, né? Então, quais são os elementos nessas referências, nas referências desse tipo, quais são os elementos que não podem faltar? Ou seja, os elementos essenciais: autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editora e data de publicação. Então, nesse exemplo aqui de baixo, que eu dei para vocês, deixa eu pegar aqui um cursor. Nesse exemplo aqui, eu tenho o sobrenome do autor, que é Gomes, e as iniciais dos primeiros nomes. Então, tem Gomes, vírgula, L.G.F.F. Novela e Sociedade no Brasil, que é o título, tá? Da publicação. E aí, esse título ele tem que vir destacado, né? Ele pode estar em negrito, pode estar em itálico, ele pode estar sublinhado, mas lembrando que esse destaque ele tem que ter um padrão. O local, que é Niterói, a editora UF, e a data da publicação, 1998. E essa publicação tem 137 páginas, né? E essa numeração da página, ela é, então, um elemento complementar. Aqui tem um exemplo, né, de monografia no todo, mas não é um livro, então é uma monografia de especialização, um trabalho de conclusão de curso, né? Então, consultando o documento, vocês têm acesso a vários exemplos e vocês têm que fazer uso desses exemplos para guiar vocês no momento da elaboração dessas referências, tá bem? Aqui, então, exemplo, né, de dissertação, tá? E agora falando de parte da monografia. O que é parte da monografia? O que é a monografia que não está no todo, mas que está só a parte dela? Então, por exemplo, o capítulo de um livro, não vou citar o livro todo, vou citar o capítulo do livro. O volume de um fascículo, fragmento, né, dessa monografia, que tenham autores e ou títulos próprios, tá? Então, os elementos essenciais nesse caso são autor,
título da parte, seguidos da expressão in ou separata de e da referência completa da monografia no todo. Então, toda vez que eu estou falando de um capítulo de livro, eu preciso citar a referência daquele meu livro junto, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho Santos, que é o sobrenome do autor, FRA, que são as iniciais, a colonização da terra dos Tucujus, que é o capítulo dentro do livro História do Amapá. Primeiro grau, segunda edição, Macapá é o local, Valcam, a editora, 1994 é a data da publicação, tá? E aí esse capítulo ele vai da página 15 à página 24, tá bem? Publicação periódica é outra parte lá na NBR 6023, muito importante para vocês, né? Vocês vão, durante a graduação, ter contato direto com artigos publicados em revistas científicas e como a gente deve elaborar as referências desses artigos, tá? É preciso colocar o autor, o título, se tiver subtítulo, colocar, tá? Local da publicação, que na verdade é a revista onde aquele artigo foi publicado, numeração do ano ou volume, tá? O número da edição, se tiver o tomo, tá? Páginas inicial e final e a data da publicação. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá, de referências de publicações periódicas, tá bem? E quando esses artigos eles estão em meio eletrônico, vocês devem informar que tipo de e-mail eletrônico, como vocês acessaram isso, tá? Foi em CD ou então foi um site, e aí você informa quando se deu o acesso dessa matéria. Trabalhos apresentados em evento também é algo que geralmente vocês utilizam, tá? E aí eu tenho, por exemplo, um resumo interessante que foi publicado no anal de um evento científico. E aí você precisa fazer a referência aos autores, ao título, tá? E onde esse trabalho foi publicado. Aqui eu dou o exemplo da ficha catalográfica de uma dissertação, porque você deve estar me perguntando, professora, eu li um material para usar no meu trabalho, digamos que eu estou fazendo um seminário, a parte escrita do meu seminário, e aí você lê o material e você quer saber onde você encontra as informações para fazer a referência. Então, essa aqui é uma ficha catalográfica de uma dissertação, tá? Que foi defendida no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nessa ficha catalográfica, eu encontro o nome do autor. Então, Freitas é o último nome, MC são os nomes, o primeiro e o segundo nome. Tá? O nome, o título da obra, atividade enzimática, micelial e conidial de isolados de metarrhizonisóplia e virulência para ripséfalos micrópolos. O ano de publicação, 2018. O número de páginas, 88 folhas. Quem foi o orientador, quem foi o co-orientador, se é uma dissertação, se é uma tese, onde ela foi defendida, em que programa de pós-graduação. E as palavras-chave. Então, mas eu não. Ok, da tese da dissertação eu já sei. Eu quero saber, então, de um artigo científico, onde eu acho as informações para compilar essas informações e colocar nas referências. Então, você está lendo um artigo científico, ele tem uma capa. Na capa, você vai encontrar, então, a revista. Então, esse artigo científico aqui, ele foi publicado numa revista chamada Veterinary Parasitology, tá? No ano de 2012, ele está na página 269 a 273. E o volume onde eu encontro esse artigo é o 183. O título do artigo é esse aqui: The Occurrence of Codiostomum strutionis in Ortritis
in different ages and during the dry and rainy seasons at 2 farms in the state of Rio de Janeiro, Brazil. E quais são os autores? Thaís Ferreira Fagundes. Então, Fagundes é o último nome, Thaís Ferreira são os 2 primeiros nomes. Então, você vai começar a referência, e para você citar, né? Como é que você vai citar nesse texto? Fagundes Soleiro Menezes, 2012. E para referenciar, Fagundes, T.F. vírgula, Soleiro, C.A. e vírgula. E aí, o último nome, Menezes, R.C.A. E o título do artigo. E aí, vai organizar quais são os outros elementos essenciais dessa referência, tá? Aqui, outro exemplo que eu dei para vocês. Essa parte aqui de cima, deixa eu pegar aqui de novo o cursor. Então, essa parte aqui de cima, tá? Aqui, ó, eu tenho, portanto, né, o nome da revista, Biocontrol, o nome da revista. 2020 foi o ano de publicação, tá? 65, volume, a página 353 a 362. Esse aqui é o endereço eletrônico onde eu acho, que chama DOI, tá? Esse aqui é o título do artigo, Efficacy of a Native Isolate of the Entomopathogenic Fungus Metorrhizium Zoopley against Larval Tick Outbreaks under Semi-Field Conditions. Emily Mesquita é a primeira autora do trabalho, tá? Então aí, Emily Mesquita, Alain Marciano, Amanda Corval, todos esses são autores, né? E aí na hora de você citar, tem mais de 3 autores, então você coloca Mesquita et al., ponto, vírgula, 2020, fecha parênteses, né? E aí, se ele tiver, isso se for um sistema autor-data, né? Lembrando. E aí, na hora de eu referenciar isso, professora, você vai pegar, vai ter que listar os autores, colocar o título, colocar o jornal, onde a publicação foi feita, qual a data. Você vai ter que pegar aquela listinha de elementos essenciais e organizar nas suas referências. Tá bem? E aí você deve estar me perguntando, mas professora, eu fui lá nas referências desse artigo, que está aqui embaixo, e o formato é completamente diferente do da BNT. Por quê? Bom, o formato da BNT, ele é utilizado aqui no Brasil em alguns locais. Então, assim, nos trabalhos da universidade, eu sempre peço, em trabalhos escritos, que o formato a ser seguido seja o da BNT, né? Você vai escrever, por exemplo, um relatório científico do seu trabalho PIBIC, a BNT, né? Mas as regras da BNT não necessariamente são seguidas pelos editores dessa revista, né? Pela editora onde essa revista é publicada. Então, essa revista aqui em especial, que chama Biocontrol, olha só como é o formato de referência dela, né? O formato, as regrinhas são completamente diferentes da ABNT, tá bem? Aqui eu peguei, então, uma parte das referências bibliográficas de uma dissertação do Brasil, tá? Para mostrar para vocês como é que funciona, né, uma lista de referências seguindo as regras da BNT. Bom, páginas que são interessantes para vocês como apoio, tá? A página do IBICT, o Catálogo Coletivo Nacional, a Biblioteca da Rural e a página do periódico CAPES, que também vai ser assunto da aula de hoje. Como dever de casa dessa aula, eu vou pedir para vocês acessarem um vídeo que eu vou deixar lá na descrição da aula, para uso do Mendeley, que é, na verdade, uma forma de você organizar os trabalhos científicos e textos no seu computador. E uma forma mais fácil de você construir as suas referências e citações nos textos, tá? O professor Anderson, que foi que fez
que deu essa palestra, né, ele capacitou as pessoas que assistiram a palestra e que vão assistir depois, na utilização dessa ferramenta, que é uma ferramenta bem interessante quando a gente quer organizar a nossa biblioteca de textos e quer utilizar, por exemplo, a ABNT para construir os nossos textos, digamos assim, tá bem? Então, vou deixar o link para vocês, se vocês tiverem tempo, assistam a essa palestra. Ok, pessoal? A gente se vê então na segunda-feira. Um grande abraço.